Fala pessoal, professor Bruno aqui, sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo e na aula de hoje a gente vai começar a estudar a teoria dos conjuntos. Nessa aula de hoje eu vou te apresentar a definição de conjunto e as formas que você tem as mais comuns para se representar um conjunto. Se você gostar dessa aula e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você receber aí as próximas aulas. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é um conjunto. Um conjunto nada mais é do que um grupo, uma coleção que tem objetos ou símbolos, tá? Vou colocar isso aqui para nós. Tá lá, ó. O conjunto é um grupo de objetos ou símbolos. Aí eu quero chamar a atenção de um detalhe. Esses objetos ou esses símbolos, a gente vai dar um nome para eles de elementos. São os elementos do nosso conjunto. Então, nessa aula e nas próximas aulas, a gente vai falar muito em elemento e em conjunto, tá? Beleza, pessoal, e agora vamos ver as principais formas para se representar um conjunto. A primeira forma é a enumeração. Você vai escrever todos os elementos do seu conjunto. Então, eu vou criar um exemplo aqui para nós. Eu vou dizer que o nome do nosso conjunto é A e eu vou enumerar os elementos do nosso conjunto. Aí preste atenção num detalhe. A gente vai sempre colocar dentro de chaves, tá? Então vamos supor que os elementos do meu conjunto são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá lá, eu enumerei os elementos do meu conjunto. E mais uma vez, tá? Volto a chamar a atenção, a gente sempre vai representar dentro de chaves. Bacana. Porém, pode ser que algumas vezes seja trabalhoso enumerar todos os elementos do meu conjunto. Então, uma segunda maneira de representar é através de uma propriedade comum a todos os seus elementos. Então, eu vou representar o mesmo conjunto A, só que agora por meio de propriedade. O conjunto A, aí você pode colocar assim, ó, A, aí abre chaves, né? Os elementos do meu conjunto, eu vou chamar de X e vou dizer que eles pertencem ao conjunto dos naturais. Todos esses números que estão aqui são números naturais. Lembrando, o conjunto dos naturais é formado pelo zero e pelos positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Porém, não são todos os números naturais, né? Então eu tenho que limitar. Eu vou dizer que são aqueles menores ou iguais a 5. Então tá lá. Eu acabo de representar o mesmo conjunto por meio de uma propriedade. E uma terceira maneira que vai ser muito comum é o diagrama. A gente faz um círculo, coloca o nome do conjunto e lá dentro a gente coloca os seus elementos. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Ô, gente, vamos fazer dois exemplos, tá? Só para reforçar essa ideia aí. Olha só o primeiro exemplo. Eu tenho um conjunto A e ele está representado por meio de uma propriedade. Eu quero escrever ele também por enumeração e usando o diagrama, tá? Então vamos lá. X pertence aos naturais, tal que x é divisor de 10. Ô, gente, vamos colocar aqui. Ô, gente, observem que os meus elementos do conjunto A, eles são números naturais e eles têm que ser divisores do 10. Então vamos enumerar aqui os divisores do 10. O primeiro é o número 1, depois o número 2, o número 5 e o próprio número 10. Então, esses são os elementos aí do conjunto A, tá? E agora eu vou colocar também em diagrama. Tá lá, representei. Beleza? Mais um exemplo. O meu conjunto agora é o conjunto B. Os seus elementos são tais que x é par e primo. Então vamos lá. Primeiro por enumeração. Ô, gente, será que vocês lembram quem são os números primos? Vou colocar aqui em cima para nós, ó.
Os números primos são aqueles que têm apenas dois divisores e esses dois divisores são distintos. O primeiro número que se encaixa nisso é o 2. Ele tem como divisores o 1 e ele mesmo. Depois é o 3, tem como divisores o 1 e ele mesmo, o 5, o 7 e por aí vai. Professor, o 1 não é primo, não? Ô, gente, o 1 não é primo. Repara que ele não tem dois divisores distintos, né? Ele não encaixa aí na ideia desse conjunto. Aí, se você observar, o único par primo é o número 2. Então, a gente tem aqui um conjunto que a gente chama de conjunto unitário, conjunto que tem apenas um elemento, tá? Então, tá lá e, por meio do diagrama, nós teríamos lá o número 2. Beleza? Ô, gente, a gente falou de conjunto unitário, eu preciso fazer uma observação aqui também a respeito do conjunto vazio. O que seria um conjunto vazio? É aquele conjunto que não tem nenhum elemento, né? Quais são os símbolos para representar o conjunto vazio? Pode ser as chaves sem nada dentro ou esse símbolo aqui, ó, a bolinha cortada. Beleza? Cuidado, não posso combinar os dois. Se eu combinar os dois, isso daqui não significa vazio. Isso daqui significa conjunto unitário. É um conjunto que tem um único elemento. Qual? Essa bolinha cortada. Tá bom? Então, para vazio, ou as chaves sem nada dentro, ou a bolinha cortada. Beleza, pessoal? Então chegamos aí ao final da nossa primeira aula sobre conjuntos. Eu espero que você tenha entendido a ideia do que é um conjunto, tá? E as principais formas de representar. Se você tiver gostado, deixa para mim o like e se inscreva no canal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!